O papa mais polêmico da história ficou conhecido por escândalos de corrupção, nepotismo, mas principalmente por orquestrar assassinatos. Rodrigo Borgia, ou Papa Alexandre VI, deu o que falar durante os seus 10 anos de mandato. E como uma das figuras mais importantes e poderosas da época, ele soube muito bem como mexer os seus pauzinhos para colocar o nome dos Borgias no radar, não só na época em que viveu, mas até os dias de hoje. Nesse episódio, eu vou te contar tudo sobre o patriarca da família, inaugurando aqui essa minissérie sobre a família Borgia. Algo novo que eu tô inventando moda pra variar, mas em comemoração aqui do 1 ano desse podcast. A cada semana, então, você vai conhecer a história de um membro dessa família tão conhecida e tão bizarra que marcou a história da Itália. E é claro, como de costume aqui no Passaporte pro Crime, no final desse episódio eu vou te trazer o que você pode visitar na Itália para aprender mais sobre o Rodrigo Borgia, ou o Papa Alexandre VI, e também para entender melhor o poder que os papas tinham na Europa nesse período. Antes de pular para esse episódio, não esquece de seguir o podcast no Spotify e dar suas 5 estrelinhas, ou se inscrever no canal no YouTube, e de comentar também nesse episódio o que você acha dessa ideia aí de ter minisséries dentro do Passaporte pro Crime. Eu sou a Andressa Esfer e esse é o Passaporte pro Crime, um podcast que vai te trazer histórias de crimes, suspense e aquelas histórias meio macabras de várias partes do mundo. Alguns desses lugares eu conheci, outros eu espero conhecer em breve. Rodrigo Borgia nasceu em 1º de janeiro de 1431 ou 1432, na cidade de Játiva, na Espanha. Ele era filho de Jofre de Borgia e Escriva e Isabel de Borgia. Para além dos seus pais, um outro familiar seu que é muito importante na sua história é o seu tio, o irmão da sua mãe, Alonso de Borgia. Esse tio em questão, ele era bispo em Valência e ele era responsável por supervisionar a educação do Rodrigo, fazendo com que ele, que na época era um adolescente, já se envolvesse ali em alguns assuntos envolvendo a igreja. Mas, para além dessa sua relação com a igreja, o Rodrigo também estudou direito em Bolonha. E aproveitando que eu trouxe aqui o assunto da igreja, eu já vou pedir a licença poética de abrir aqui um parênteses para a gente falar sobre o que estava acontecendo na Europa nesse período. Principalmente, sim, com relação a ela mesma, essa própria igreja que eu já comentei, porque ela vai ser importantíssima para esse episódio. Basicamente, desde o fim do Império Romano do Ocidente, muito tempo antes desse século que a gente está aqui nesse episódio, a Europa ela ficou dividida em vários pequenos reinos, algo bem caótico e nada unificado. Nisso tudo, a Igreja Católica ela começou a desempenhar um papel bem importante ali, exatamente de tentar unificar e manter a ordem no meio de todo aquele caos. Em outras palavras, cada reino tinha o seu rei mesmo, mas todos estavam sendo meio que controlados, vamos dizer assim, pela Igreja Católica. Quer dizer, os papas, eles eram responsáveis por legitimar as coroações, influenciando bastante na política dos países. E na Itália, o negócio era ainda mais sério. Isso porque, além de toda essa influência simbólica, lá os papas eram literalmente chefes de Estado. Eles governavam uma região chamada Estados Papais, que nada mais era do que um conjunto de territórios no centro da Itália, onde os papas eram os soberanos, sendo ali os verdadeiros reis da coisa toda, para não falar outra palavra. Então, eu acho que já deu para entender aqui que, assim, fazer parte da Igreja Católica nesse período era algo grandiosíssimo, assim, muito importante e que envolvia ali muita influência e muito poder. Mas então, fechado aqui o meu parênteses, vamos voltar para os Borgias. Voltando especificamente para o tio do nosso personagem principal, o Alonso de Borgia. Vamos dizer que, assim, aconteceram alguns acontecimentos bem importantes na história, que eu não vou entrar muito em detalhes pra gente ir direto ao ponto. Mas o Alonso de Borgia, ele conseguiu se mudar para a Itália, e nisso ele virou cardeal e eventualmente ele virou papa. Ele virou o Papa Calixto III. Eu acabei não especificando, mas só para deixar bem claro, quando eu digo que o tio se mudou para a Itália, é especificamente para Roma, tá? Que era exatamente assim o centro da Igreja Católica. E bom, agora Papa Calixto III, o que o tio do nosso personagem principal fez? Digamos que ele praticou assim um nepotismo escancaradíssimo e ele puxou o Rodrigo de Borgia, assim, o nosso personagem principal, para bem perto dele, envolvendo o Rodrigo, assim, de fato, em todos os assuntos da igreja, para que ele mesmo pudesse virar um papa um dia. Nisso, então, o Rodrigo, ele se mudou para a Itália em 1449, mais especificamente para Roma também, e alguns anos depois, o seu tio nomeia ele cardeal, mesmo o Rodrigo não tendo a menor experiência em assuntos religiosos.
Como se não bastasse, um ano depois dele virar cardeal, ou seja, em 1457, o Rodrigo também vira vice-chanceler, sendo responsável pelas finanças da igreja. E como se esses dois cargos já não fossem o suficiente, porque já era coisa pra caramba e muito importante, o Rodrigo, ele também era bispo de Valência e capitão das tropas papais, porque sim, os chamados papados, eles tinham um exército próprio. E aí, meus amores, enquanto nesse cargo, o Rodrigo, ele viveu a melhor vida. Porque ele começou a enriquecer, assim, enlouquecidamente. Ele ficou podre de rico. E você deve estar se perguntando, como que ele fez isso? Pois bem, eu te explico. No caso, ele começou a vender cargos religiosos por enormes quantias para nobres e reis, além de criar todo um sistema ali de propina para autorizar casamentos, nomeações e dispensas de bispos. E o Rodrigo, ele vai vivendo essa vida no super bem bom, vendendo tudo ali, fazendo todo o seu dinheiro, até que a gente chega em 1458, quando o seu tio, né, o Calixto III, morre, e quem vira papa é um cara chamado Papa Pio II. E aí, gente, digamos que o tio dele era, assim, fã número 1 dele, o Papa Pio II era o completo oposto. Quer dizer, gente, aqui a gente já tem que abrir o jogo e dizer que o Rodrigo, ele já não tinha uma fama muito boa. Isso porque ele vivia uma vida de príncipe mesmo, quer dizer, ele tinha muito dinheiro, ele dava altas festas, ele inclusive tinha várias amantes e vários filhos, algo que era muito mal visto pela igreja que apoiava ali o celibato. E aqui eu já quero trazer um pouquinho dos filhos, porque para essa minissérie como um todo, eles vão ser, assim, fundamentais. Inclusive, vocês devem conhecer, principalmente o nome da filha dele, que eu já vou trazer aqui. Mas então, sobre esses filhos que o Rodrigo teve, né? Primeiro, digamos que ele teve 3 filhos que não são muito conhecidos, assim, e que realmente para essa minissérie aqui também não cabe trazer um nome. Mas depois, ele teve mais 4 filhos, que esses sim ficaram bem famosos. Esses 4 filhos, no caso, ele teve com Vanosa Catanei, uma amante sua com quem ele não se casou. E eram eles, então, Cesare, Giovanni, Lucrezia e Geoffrey. Tudo isso em italiano, com o meu super sotaque italiano, como deu pra perceber que eu sei falar perfeitamente, né? Mas, em português, os nomes desses filhos são César, João, Lucrécia e Godofredo. Sim, muda bastante o nome de alguns deles. Mas tá. Aqui eu também vou acabar sendo meio repetitiva e falando que o tempo passou e que o Rodrigo foi vivendo a sua vida, mas é porque realmente foi isso que aconteceu, tá? As coisas foram acontecendo, o Rodrigo vivia com aqueles seus esquemas, conseguindo mais dinheiro, tinha sua fama já meio zoadinha e tudo mais, mas ele consegue chegar ao seu auge, assim, em 1492, quando sim, meu povo, ele mesmo, Rodrigo de Borja, é escolhido como novo Papa. Papa Alexandre VI, o mais polêmico e corrupto da história. Inclusive, a sua história como Papa já começa assim com o pé direito, porque há quem diga que ele comprou a sua nomeação a Papa. Para quem não sabe, a escolha de um novo Papa se chama conclave, que vem do latim cum clave, que significa com chave. Isso porque os cardeais da Igreja Católica, eles ficam reunidos e trancados no Vaticano, completamente isolados do mundo externo, até eles conseguirem decidir quem vai ser o novo Papa dentre os cardeais que estão ali presentes. E essa escolha, ela acontece por meio de votos. Então, cada cardeal vota secretamente, e se um deles conseguir 2/3 do voto, ele se torna o novo Papa. Então, no caso do Rodrigo, o que existe de rumor, assim, de boato, é que ele teria de fato pagado cardeais para votarem nele. Então, ele teria oferecido castelos e outros bens pra galera ali votar secretamente nele. E assim, gente, independente se isso for verdade ou não, ponto é que Rodrigo sim foi declarado ali Papa Alexandre VI, e ele ficou ali no poder por 10 anos. 10 anos que foram marcados por vários acontecimentos, assim, super importantes na história, por várias manobras políticas com líderes ali, nepotismo, corrupção e algumas polêmicas envolvendo ali o assassinato de adversários seus. E tudo isso, gente, com o envolvimento dos outros Borgia, né, mais especificamente dos seus filhos, em toda a parada. Quer dizer, o agora Papa Alexandre VI não só envolvia os seus filhos em assuntos religiosos, independente se eles tinham preparo para isso ou não, mas também usava os seus próprios filhos para acabar com os seus adversários. Era o começo, então, do famoso nome Borgia, que normalmente as pessoas costumam associar a assassinatos, principalmente por envenenamento. E então, vamos trazer aqui alguns casos para ilustrar tudo isso que eu tô contando. Em 1497, ou seja, 5 anos depois que o Papa Alexandre VI, ou seja, né, o Rodrigo, e agora vai virar uma confusão porque eu vou chamar ele pelos 2 nomes, gente, já grava aí, Alexandre VI ou Rodrigo. Mas bom,
5 anos depois que o Rodrigo virou o Papa Alexandre VI, digamos que uma série de cardeais, assim, super ricos e influentes, eles começaram a morrer de forma super misteriosa. Mas o que tinha em comum entre todos eles é que todos tinham participado de algum jantar super, hiper, mega luxuoso oferecido ali pelo Papa. Em uma outra situação, o principal rival dos Borgia em Roma, o Giovanni Battista Orsini, que também era um cardeal muito importante, acabou tendo o mesmo destino. Só que diferente das outras situações, o Orsini, ele se opunha assim abertamente contra o Papa. Inclusive, ele conspirava contra ele assim descaradamente. E nisso, o Orsini ele acabou sendo preso a mando ali do Papa Alexandre VI, junto com os outros nobres super importantes e tal. Só que ele morreu assim misteriosamente na prisão. As más línguas dizem que foi ele, o nosso personagem principal, quer dizer, o Rodrigo Borgia ou Alexandre VI ou o Papa, aí você escolhe o nome que você vai querer usar para o nosso personagem principal, mas que foi ele que mandou matar o Orsini, além dos outros cardeais riquíssimos e tudo mais. Por quê? Porque ao matar esses cardeais, e inclusive o Orsini também, que era super, hiper, mega rico, o Papa, ele ficava com os bens dessas pessoas. Ele ficava com as propriedades, com as terras, e enfim, ele acabava enriquecendo ainda mais. E essas más línguas, elas vão mais além, falando que o método utilizado para assassinar, né, tanto o Orsini quanto os outros cardeais, era o envenenamento, usando um veneno chamado cantarela. Cantarela, no caso, seria um veneno em pó, especificamente usado pelos Borgia, e que tinha um gosto bom. Então, que eles costumavam misturar ali na bebida ou na comida dos seus inimigos, né? E, enfim, né? 2 mais 2 é 4. Acabavam misturando ali, a pessoa comia o negócio envenenado e morria. Não tem muito pra onde eu continuar aqui. E ainda nesse âmbito das polêmicas, digamos que tem mais uma que também é muito marcante, assim, que acontece ainda em 1497, que é a morte de um dos filhos de Rodrigo Borgia, o Giovanni ou João Borgia. O João Borgia, na verdade, ele é assassinado. E ele é assassinado em um assassinato, frases maravilhosas, que até hoje não foi solucionado. Os rumores da época falam que quem foi o responsável pelo assassinato de João Borgia foi o seu próprio irmão, o César, o irmão mais velho ali, que acaba meio que herdando tudo que o irmão tem quando ele morre, entendeu? Então meio que tipo, um matou o outro pra tomar o poder ali e conseguir as coisas tudo. E como se não bastasse, os rumores, eles vão mais além, falando que o Papa Alexandre VI, ou seja, o Rodrigo, ele sabia de tudo, tá? Ele sabia o que ia acontecer, ele sabia que o César tinha matado seu próprio irmão, que um filho tinha matado o outro, e que ele acobertou ali, passou um paninho ali pro César. Mas eu também preciso te trazer uma outra lenda envolvendo aí o assassinato do João Borgia. Quer dizer, há quem diga que, na verdade, o Alexandre VI, o Papa, né, ele ficou completamente devastado com a morte do seu filho. E aqui a gente já traz meio que essas duas visões sobre Rodrigo Borgia, né? Tem quem diga que ele era tudo de mal e pior, que ele era tudo isso de horroroso que eu estou trazendo aqui ao longo desse episódio, mas tem quem diga que, na verdade, ele era um cara, assim, muito ligado à sua família. Ele era muito apegado a todos os seus filhos e toda a sua família. Então, o que dizem com relação a essa segunda versão do Rodrigo, vamos dizer assim, é que ele trazia os seus filhos para perto, no sentido de envolver os seus filhos em assuntos da igreja e, querendo ou não, né, da política, porque ele queria os seus filhos perto dele mesmo, porque ele era de fato muito apegado aos seus filhos, e não só como uma forma de nepotismo descarado e aumentar a força da família Borgia. Não à toa, durante o seu mandato, né, durante o seu tempo como Papa, ele mandou reformar os chamados apartamento Borgia, claro, né, eles ficaram conhecidos assim depois, que nada mais eram assim do que quartos, 6 suítes dentro do Palácio Apostólico do Vaticano, onde o Papa costumava morar, mas o Papa Alexandre VI, ele trouxe toda a sua família para morar com ele também. E aqui, assim, acaba entrando aquilo que a gente conversa em todos os episódios, ou quase todos os episódios. Vai caber a você interpretar isso como você quiser. Se você acha que ele fez tudo isso para aumentar a influência e o poder da família, ou se de repente ele era realmente apegado, assim, a toda a sua família e ele quis trazer todo mundo bem pra pertinho dele. Mas só pra finalizar aqui o assunto das polêmicas envolvendo o Papa Alexandre VI, um último caso que eu preciso comentar é o chamado Banquete das Castanhas,
que supostamente aconteceu em 1501. Esse evento, assim, nada mais foi do que uma orgia luxuosíssima organizada por César Borgia no Vaticano com a presença do seu pai, o nosso personagem principal, que, gente, caso ainda não tenha ficado claro, né, vamos frisar bastante, era o Papa. Então, o que dizem com relação a esse evento é que 50 prostitutas e cortesãs foram convidadas junto ali de outros cardeais e nobres, todos ali aliados aos Borgia. E, pois bem, por que o banquete ficou conhecido como Banquete das Castanhas? Porque, supostamente, durante o jantar e a festa e tudo mais, foram jogadas diversas castanhas no chão. E as mulheres, elas foram obrigadas a pegar essas castanhas nuas do chão, enquanto os homens, eles apostavam entre si quem dormiria com mais mulheres. E como se não bastasse, o Alexandre VI, de novo, para deixar bem claro aqui, o Papa, ele teria dado prêmios aos homens que de fato dormiram com mais mulheres. Pois bem, acho que deu para ter uma noção, né, do nível das polêmicas envolvendo Rodrigo Borgia, a.k.a. o nosso personagem principal. Mas vamos deixar essas polêmicas de lado, e aqui eu quero trazer também um acontecimento histórico muito importante que rolou nessa época e que teve um dedinho de Rodrigo Borgia. Estamos falando da descoberta da América. Sim, meu povo. Pode ser que você já tenha sido muito ligeiro, já tenha reparado tudo isso, feito cálculos, contado no dedo, o que seja, mas sim, Alexandre VI era o Papa que estava no poder quando a América foi descoberta. E não só isso, tá? Ele teve um dedinho muito importante na colonização desse novo continente. Isso porque, assim, quando Colombo chegou na América e começou a treta entre Espanha e Portugal por quem ia dominar quais terras no novo continente, os reis de ambos os países foram até o Papa pedir socorro. E lembrando aqui, o Papa Alexandre VI, ele não só era a figura ali que, né, seria responsável por apaziguar tudo e tentar resolver a situação, mas ele era espanhol. Então, o que ele fez num primeiro momento foi conceder mais terras para a Espanha, sim. Ele mexeu uns pauzinhos ali para que a Espanha ficasse com mais terras. Só que os portugueses foram lá e bateram o pé e falaram, tipo, querido, vamos lá, né? A gente quer alguma coisa também. E nisso, então, foi quando se criou o Tratado de Tordesilhas, que sim, deu mais terras para os portugueses, mas seguiu toda a linha de raciocínio ali que o Papa tinha desenvolvido para como seriam divididas as terras. Em outras palavras aqui, meu povo, sim, foi Rodrigo de Borgia, a.k.a. o nosso personagem principal, que mexeu pauzinhos ali e levou à criação do Tratado de Tordesilhas, que simplesmente dividiu a América entre a Espanha e Portugal. Ah, e não só isso, né? O Papa, como grande representante da Igreja Católica, também foi quem encabeçou as missões evangelizadoras no novo continente. Então eu acho que deu para ter uma noção, né, do nível de grandeza, vamos dizer assim, de Rodrigo Borgia, né? Quer dizer, ele era tanto super conhecido negativamente por todas essas polêmicas que eu trouxe aqui, todos os assassinatos e tudo mais, mas também por estar presente em momentos históricos muito importantes que, querendo ou não, impactaram e impactam o mundo até o dia de hoje. Mas tá, então, enquanto tudo isso estava rolando, né? Então, todos esses acontecimentos, todas essas festas, todas essas polêmicas, todas essas tretas, o tempo vai passando, Papa vai vivendo sua vida de Papa, fazendo tudo isso que eu acabei de comentar, família Borgia vai vivendo a sua vida, que eu vou trazer em mais detalhes nos próximos episódios, até que a gente chega em 1503, quando o Papa e o seu filho, o César, eles decidem dar mais um banquete para mais cardeais e mais nobres, uma coisa que, né, de novo, eles costumavam fazer sempre. A questão é que um tempo depois desse tal jantar, os dois ficam muito doentes. Mas assim, muito doentes mesmo. Não se traz muitos detalhes, assim, super, hiper, mega aprofundados de como eles ficaram e quantos dias, pipipipopopó. Mas o que se diz é que os dois tiveram muita febre e os dois ficaram totalmente assim, tiveram que ficar de cama super debilitados. Rodrigo Borgia, ou Papa Alexandre VI, morreu aos 72 anos de idade de uma doença fatal no dia 18 de agosto de 1503. Há quem diga que os dois contraíram malária, tá? E o Rodrigo teria morrido, então, de malária. E sim, gente, malária na Europa dessa época, chequei 3 vezes, é isso mesmo. Mas há quem diga que eles se envenenaram acidentalmente. Isso porque, meu povo, há quem diga que esse banquete, ele era mais um daqueles banquetes feitos exatamente para se livrar dos inimigos, né? Então, que a ideia era exatamente envenenar a galerinha ali, se livrar ali de alguma galerinha, né? Aquela coisa toda que a gente viu ao longo desse episódio. Há quem diga que sim, eles sem querer consumiram o alimento ou a bebida que estava ali envenenado. Assim,
Foi feita uma autópsia e existe uma comprovação científica de que sim, eles foram envenenados e vamos bater martelo e tudo mais? Não existe. Mas, gente, a suspeita maior mesmo, o que mais se fala é que eles se envenenaram acidentalmente, e no caso do Rodrigo, o Rodrigo acabou morrendo, né? O César ficou vivo. E como sempre, meus amores, eu poderia já encerrar a história do Alexandre VI, o Rodrigo, cada hora eu falo um nome diferente. Eu poderia encerrar a história dele aqui, mas eu vou um pouquinho mais além. Depois da morte do nosso personagem principal, então, do Papa Alexandre VI, um outro Papa ali tomou o poder. É que não é tomar o poder a frase que eu quero, mas foi ali pro cargo. Esse outro Papa, ele ficou 26 dias no cargo, então eu não vou trazer o nome dele, porque, enfim. Mas depois desse segundo Papa aí que assumiu, veio um outro chamado Júlio II. E assim, gente, o Papa Júlio II... digamos que ele era, assim, um enorme inimigo dos Borgia. E assim, como um bom inimigo, digamos que ele acabou completamente com qualquer festa e qualquer alegria que os filhos do Rodrigo Borgia tinham, né? Então, assim, acabou com a festa 100%, mas o Papa Júlio II também foi muito importante pra gente conhecer a história dos Borgia que a gente conhece hoje. Quer dizer, o Papa Júlio II foi o responsável, aliás, um dos responsáveis em espalhar exatamente essa história de que os Borgia, eles eram corruptos, eles assassinavam os seus inimigos usando veneno, enfim, eles fizeram e faziam tudo isso que eu trouxe aqui nesse episódio. De novo, e só pra deixar bem claro aqui, não foi só o Papa Júlio II que espalhou essa história, tá? Foi tanto ele quanto todos os inimigos do Borgia, que assim que o Papa Alexandre VI, ou Rodrigo, né, Borgia faleceu, eles começaram a contar essa versão da história, que inclusive ficou conhecida como a Lenda Negra dos Borgia, e que é a versão mais famosa dos Borgia que se conhece até os dias de hoje. Só que assim, gente, por mais que o Papa Alexandre VI seja conhecido como toda essa figura que eu trouxe aqui, como o grande orquestrador de assassinatos, como um enorme corrupto, como uma pessoa extremamente má e tudo mais, eu preciso te contar que, realmente, não existem provas concretas que confirmem que ele foi tudo isso. Quer dizer, o que se sabe de fato é que sim, o Papa Alexandre VI, ele era um papa corrupto. Se sabe que sim, ele trouxe a sua família para mais perto dele e nisso ele aumentou muito a influência e o poder dos Borgia enquanto papa. E sim, se sabe, isso é um fato concreto, que os seus inimigos, eles morriam de maneira totalmente misteriosa aqui e ali, enquanto ele era papa. Agora, não existem provas concretas de que Alexandre VI, o Papa Alexandre VI, ele ia lá e ele orquestrava essas mortes, ele mandava envenenar, ou que seus filhos envenenavam também. Inclusive, não se tem nem prova concreta de que esse tal veneno tão usado por eles, o Cantarella, existiu de verdade. Assim, não existe prova disso. E então, vai ser com essa pulguinha atrás da orelha que eu vou encerrar a história do episódio de hoje. Assim, o que eu te recomendo, já que a gente já tem essa intimidade, é que você espere a história dos próximos Borgia. Então, assim, semana que vem eu vou te trazer mais um Borgia e na semana seguinte mais outro. E assim como esse episódio do Papa Alexandre VI, ou Rodrigo Borgia, que nome eu me apego? Vou falar Rodrigo Borgia. Assim como esse episódio do Rodrigo Borgia, eu vou te trazer exatamente tudo que se sabe, tudo que se fala e o que pode ser verdade e o que não pode ser verdade. Quer dizer, o que pode ser verdade e o que pode não ser verdade. E aí, depois de você ouvir essa minissérie toda, você pode decidir o que você realmente achava sobre os Borgia e eu vou estar curiosíssima pra saber o que vocês vão pensar, quer dizer, o que vocês estarão pensando sobre. Nossa, eu dei um nó, né? Uma complicação na cabeça, espero que tenha ficado claro. Mas tá, feito esse meu pequenininho encerramento, a gente parte então para as dicas de viagem. E nesse episódio especificamente, eu quero te trazer o que você pode visitar em Roma, na Itália, para conhecer mais sobre o Papa Alexandre VI, sobre o Rodrigo Borgia, e também para entender um pouquinho mais sobre esse grande poder que os papas tinham nessa época, como eu trouxe aqui no episódio. O primeiro lugar que eu vou recomendar aqui é o apartamento dos Borgia dentro do Vaticano. Só para te lembrar que eu falei no episódio, essas são as suítes dentro do Vaticano que o Rodrigo reformou e decorou durante o seu mandato quanto papa, mudando toda a sua família para lá, que era algo assim super diferente para os papas. O espaço então, ele ainda é formado por esses 6 cômodos super bem decorados, com ouro para tudo quanto é lado, afrescos pintados por pintores renomados e pipipipopopó, tudo encomendado pelo Papa Alexandre VI. Caso isso ainda não tenha te deixado intrigado, eu vou um pouquinho mais além.
Porque esses cômodos, gente, eles não só foram usados para dormir coisas de pessoas normais, mas também para reuniões familiares, festas, casamentos, conspirações e, inclusive, reza a lenda, crimes. E depois que o Papa Alexandre VI morreu, no caso, esse lugar ele ficou abandonado, exatamente porque os outros papas queriam esquecer a figura dele. Mas o lugar ele foi restaurado, tá? E sim, ele está aberto para visitação. E pelo que eu vi, gente, das pessoas que visitaram os apartamentos Borgia, cara, é um lugar assim imperdível, maravilhoso, cheio de figuras, pinturas e arte assim maravilhosa. Enfim, se você já foi pro Vaticano, você deve ter uma noção. Eu fui pro Vaticano em 2018 e eu não visitei o apartamento dos Borgia porque eu não sabia da existência, afinal de contas eu não tinha um podcast de crimes reais até então. Mas, pelo que eu vi, é tudo ali na mesma linha. Então, se você foi pro Vaticano, você viu, tipo, Capela Sistina, essas coisas assim, você sabe que é um lugar muito bonito. E, aparentemente, o apartamento Borgia não fica nada atrás. Ah, e se você ama a história da arte, que eu sei que tem uma galera aqui que gosta bastante, quem pintou todos esses cômodos foi o Pinturicchio. Mas beleza, bora falar então de coisas mais práticas com relação a essa visita. A primeira delas é que o apartamento Borgia, ele fica dentro do Vaticano. E para visitar o Vaticano, você precisa de ingresso. Então, né, meu amorzinho, você vai precisar de ingresso para visitar esses aposentos. E aí, gente, pelo que eu entendi, fuçando aqui, tentando comprar ingresso, porque aqui a gente joga, assim, é a lei da atração. Então, a gente finge que vai comprar o ingresso pro universo já entender que a gente vai um dia, entendeu? Que a gente vai voltar pra lá e tal. Então, né, enfim. Mas no que eu estava tentando comprar ingressos, pelo que eu entendi, você não pode visitar os aposentos dos Borgia sozinho. Tipo, não existe um ingresso só para visitar o apartamento Borgia. O que você precisa fazer é comprar um ingresso para a visita geral do Vaticano, que aí tem Capela Sistina e tudo mais, e, de quebra, você tem acesso aos apartamentos Borgia. Nossa, gente, eu tô encucada agora, como que eu fiquei falando o nome desse lugar? É Apartamento dos Borgias. E aí eu tô na dúvida onde eu coloquei os S's, mas deu pra entender, né? Peço perdão aí pelo erro gramatical, caso tenha acontecido, eu acho que aconteceu, mas o Apartamento dos Borgias, é isso. Voltando ao que interessa, só pra concluir, gente, eu acho que assim, como eu comentei, eu visitei o Vaticano lá atrás, 2018 e tal, e cara, vale muito a pena. Então, sinceramente, eu recomendaria bastante comprar esse ingresso mesmo pra visitar absolutamente tudo e de quebra visitar ali o apartamento dos Borgia. Porque isso, assim, gente, eu acho que a visita como um todo vale super a pena. Então, comprar o ingresso que inclui tudo isso, eu acho que vale super. E antes de finalizar e pular pro próximo ponto, claro, o Vaticano é um ponto turístico extremamente concorrido. Quando você descobrir aí que você vai pra Roma, que você já vai ter um tempinho, já vai se programar, vai tirar um dia pra ir lá até o Vaticano visitar, pipipi, já compra o ingresso com antecedência, gente, melhor, não deixa pra comprar lá em cima da hora, porque, né, gente, vai ter você e... Eu ia falar a torcida do Corinthians, aí tem galera do Brasil inteiro, mas assim, vai ter você e grande parte da população ali tentando comprar esse ingresso também, então compra com antecedência. Pois bem, mas vamos para a nossa segunda dica, que é a Igreja de Santa Maria em Monserrato, ou Santa Maria de Montserrat dos Espanhóis, que fica em Roma, tá, gente? Não fica em Montserrat. Essa, na verdade, é uma igreja da comunidade espanhola em Roma, e no caso é onde os dois papas da família Borgia estão enterrados. Então você pode ver o túmulo tanto do Afonso quanto do Rodrigo, ou, só para relembrar aqui o nome de papa, né, o Calixto III e o Alexandre VI. E aí, gente, indo um pouquinho mais além, essa igreja também é super bonita. Eu vi, assim, muitos elogios a ela, além de, claro, ter, né, a entrada ali, a visita gratuita. E outro ponto interessante que eu vi com relação a essa igreja é que as missas dessa igreja são feitas em espanhol. Então, tipo, espanhol no meio ali de Roma, no meio do centro ali de Roma. E eu vi muita gente elogiando isso e muita gente achando isso super interessante e super bacana. Então, quis trazer essa dica aqui, porque você não só pode visitar o túmulo de dois dos Borgia, mas você também pode assistir uma missa em espanhol, caso seja o tipo de coisa que te interesse e que você gostaria de ver. E por último, mas de longe não menos importante, tem o Castelo Sant'Angelo, que é um baita de um lugar para caso você queira explorar mais essa relação dos papas com o poder de Roma. Esse castelo em questão, ele basicamente era uma fortaleza que os papas eles tinham acesso e usavam para sua defesa na época da Idade Média e do Renascimento. Inclusive, gente, parece que tem até uma passagem que liga o Vaticano ao castelo, exatamente para ajudar os papas caso eles precisassem
fugir rapidamente ali do Vaticano para essa fortaleza. E aí, trazendo para o Alexandre VI especificamente, o que se fala é que ele soube muito bem como usufruir desse castelo. Isso porque, claro, né, como eu comentei aqui, ele tinha vários inimigos, não era pouca coisa. Então, ao longo do seu mandato, eu fico falando mandato, mas eu não sei se papa tem mandato, mas eu vou falar mandato. Mas ao longo do tempo que ele foi papa, aí eu vou lá e mudo, enfim, ele reforçou muito a segurança desse castelo, dessa fortaleza, ele investiu muito nessa questão, além de guardar as suas riquezas e armas ali também. E outra coisa muito interessante, tá? Você lembra lá no comecinho do episódio? No comecinho não, né? Já foi mais pro meio. Enfim, que eu comentei do tal Orsini, que era um grande inimigo dos Borgia, que o Papa Alexandre VI mandou prender e ele morreu na prisão misteriosamente, pipipi, papapá, todas essas coisas assim? Pois é, menina. Orsini ficou preso nesse castelo em questão. Ai, gente, eu quero visitar! Mas sim, é porque exatamente isso. Esse castelo, ele não só servia para defesa dos papas e tudo mais, mas ele também servia de prisão para os inimigos dos papas. Gente, sério, eu achei interessantíssimo. Eu preciso muito visitar esse castelo. E caso eu ainda não tenha te convencido e você seja do time de visitar o lugar onde tudo aconteceu, gente, assim, o Alexandre VI, aparentemente, fugiu algumas vezes para esse castelo em questão, conforme ele sentiu ali necessidade de se proteger e tudo mais. Então, sim, você estaria pisando no mesmo lugar que Rodrigo Borgia, a.k.a. Papa Alexandre VI, pisou também. Mas tá, vamos nos aprofundar um pouquinho nessa dica e trazer aqui coisas mais práticas, vamos dizer assim. Sobre a visita ao castelo em si, pelo que eu vi, ela parece ser, assim, super bacana. E parece que no terraço dele tem um café, tá? Um café com uma vista maravilhosa para a cidade e principalmente para se assistir o pôr do sol. Trago isso logo de cara porque eu vi muita gente recomendando isso, recomendando esse café e recomendando ver o pôr do sol de cima desse castelo. Mas aí, voltando ao castelo em si, ele conta com exposições fixas e temporárias que te explicam exatamente toda a história dele. E mais além disso, gente, eu trouxe essa história da prisão do castelo porque sim, parece que você pode visitar a prisão onde o Orsini ficou preso, o que, de novo, eu acho incrível. E aí, bora de considerações muito, muito, muito importantes que eu vi, tá? Assim, a principal delas que eu preciso trazer aqui é que, aparentemente, esse castelo, ele fica muito cheio mesmo, lotado, transbordando de gente, e ele também precisa de ingresso. Então aqui acho que você já sacou pra onde eu vou, né? Quer dizer, sim, compre o ingresso com muita antecedência, quer dizer, muita antecedência também não, mas espera aí, eu já vou me explicar. Assim, pelo que eu vi, o ingresso que você compra pra pular a fila pra entrar no castelo. Inclusive, você não compra pra um período do dia específico, você tem acesso ao castelo o dia inteiro, e comprando esse ingresso, você pula a fila e você entra ali diretão. Então você mostra ali na porta e você já entra. Pelo que eu vi que a galera falou, muita gente desistiu de visitar o castelo, porque chegou lá para comprar o ingresso na hora e tinha uma fila quilométrica e não quis ficar esperando. Então por isso que eu te digo, compra o ingresso com antecedência, mas eu não vi ninguém dizendo do tipo, ai, compra com antecedência porque esgota rápido. Mas é mais nesse sentido, entendeu? Tipo, compra antes de você ir até lá, porque senão a chance de você enfrentar uma fila absurda pra entrar nesse castelo e acabar desistindo ou perdendo o seu dia inteiro naquela fila é muito grande. E aí, voltando a falar dos horários, gente, assim, vi muitas pessoas comentando que foram visitar e tava tudo super lotado, então que tava meio ruim pra se mexer ali, até porque falaram que tem umas salinhas que são mais apertadas, então que tava muito, né, caos e destruição. Então, o que eu diria pra você é, ou tenta visitar o castelo assim que ele abre, tipo no horário mais cedo, se eu não me engano era 9 da manhã quando eu vi, mas claro, né, pesquisa quando você estiver ouvindo esse episódio, quando você for pra Roma, porque às vezes mudam os horários, tem coisa de horário de verão também, que vira e mexe muda, então veja com antecedência. Eu diria isso, de ou ir no horário mais cedo possível, assim que abre e tal, que aí a chance de estar vazio é um pouco maior, ou ir mais no fim do dia pensando nisso de tipo, acho que já a galera vai estar terminando de visitar, então acho que já vai estar mais vazio. Mas só toma cuidado pra você não chegar lá, tipo, 30 minutos antes do lugar fechar e você não conseguir ver as coisas. Tipo, se programe, pense com muito amorzinho e carinhozinho quanto tempo você vai querer ficar lá dentro e se organize de acordo. E com isso, gente, acho que eu encerro.
o primeiro episódio da minissérie sobre os Borgia, num formato aqui super diferentoso que eu quis trazer pra vocês pra ver o que vocês acham. Já sei de outras famílias que eu poderia fazer sobre, mas se vocês quiserem deixar nos comentários sugestões de famílias que eu poderia trazer aqui pra esse episódio, eu vou ficar muito feliz. E se vocês puderem comentar só se vocês gostam dessa ideia de ter uma minissérie no Passaporte pro Crime, isso também vai me ajudar muito. Como a gente tá pra completar um ano, a gente completa um ano no dia 15 de maio, mais especificamente, quis trazer coisas novas, né? Pra vocês que estão me acompanhando durante todo esse tempo. Assim, esse último ano foi uma loucura, mas uma loucura muito positiva. Eu nunca imaginei que o podcast fosse alcançar tanta gente, fosse crescer tão rápido. E eu tô, assim, muito feliz. E eu tenho muitas ideias e eu quero ir muito mais longe, trazer cada vez mais conteúdo de mais qualidade pra vocês, conseguir viajar pra trazer as informações tipo, olha, eu visitei e eu fiz isso. Enfim, eu tô cheia dos planos e eu não poderia deixar de agradecer vocês, porque se não fosse por vocês eu não estaria aqui hoje, né? Então, assim, obrigada de coração. Nossa, tô ficando emotiva. Mas obrigada de coração a todo mundo que não só ficou até aqui nesse episódio, mas todo mundo que acompanha o Passaporte pro Crime. Seja você que chegou hoje, seja você que chegou há um mês, seja você que chegou há um ano. Então, enfim. Ai, gente, que coisa linda. Tá. E aí, que mais... Gente, perdi totalmente o que eu tinha que falar no final. Esse finalzinho não é roteirizado, eu desconcertei. Mas tá bom, gente, obrigada. A você que ficou até aqui, aguentou as minhas baboseiras como sempre. Obrigada a você que comenta em todos os episódios ou alguns dos episódios. Isso, me deixa muito feliz. Obrigada por toda essa interação. E lembrando o de sempre, né? Se você curte o Passaporte pro Crime, considere apoiar a gente. Na descrição do episódio tem ali algumas formas. Estou pensando e quero muito produzir muitos conteúdos para os apoiadores. Então, quem sabe no futuro a gente volta a conversar sobre isso e aí tem uns conteúdos extras para apoiadores. Mas caso você queira só apoiar a gente enquanto isso, querer ajudar a gente, enfim, a manter esse projeto de pé, na descrição do episódio ali você tem várias opções, você colabora com o valor que você quiser e isso já me ajuda muito. Para além disso, se você curte ver as coisas que eu estou contando, eu trago a versão em vídeo no YouTube e no Spotify. Então eu busco trazer, assim, fotos, vídeos, recortes do que? Não sei, mas assim, recorte de jornal às vezes já apareceu. Que mais que já apareceu? Gravura, desenho, enfim, eu trago tudo que me ajude a ilustrar o que eu tô contando pra vocês, pra ficar um pouquinho mais claro, principalmente quando eu trago muitos nomes. Aí, enfim, pelo menos você dá cara aos bois, entendeu? Aí você consegue entender mais ou menos quem é quem na fila do pão. E por último, mas não menos importante, não esquece de mandar esse podcast pra aquela pessoinha que passou pela sua cabeça, que você falou, nossa, essa pessoa já me falou dos Borgia, ou essa pessoa adoraria conhecer a história dos Borgia, ou essa pessoa adora a Itália, ou essa pessoa adoraria visitar Roma. E, tá vendo? Tem muitas opções de pessoas que você pode mandar esse podcast. E esse episódio especificamente, mas esse podcast em questão. Então já manda pra essa pessoinha aí, fala já que eu mandei um beijo pra ela, que ela é muito bem-vinda, assim como você também é muito bem-vindo, muito bem-vinda. E eu acho que é isso, meu povo. Então, de novo, fica o meu enorme agradecimento. E até semana que vem, onde eu vou, no caso, te trazer um outro Borgia pra gente conhecer um pouquinho mais.